Vamos, primeiramente, estar entregando ao Senhor todo o nosso jejum e orações, tudo isso que fizemos, crendo no que a palavra do Senhor nos diz, que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus, para levar toda a alma cativa aos pés do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, durante esses 12 dias estivemos, como igreja, orando e jejuando, colocando diante do Senhor inúmeros pedidos, propósitos, buscando do Senhor que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor venha se realizar plenamente em nossas vidas, especialmente nesse ano de 2026. Assim, ó Deus, nós oramos agora, consagrando ao Senhor o jejum de cada um e o jejum de todos. Prospera-nos, abençoa-nos, liberta-nos, transforma-nos, de tal maneira que a tua vontade seja plenamente realizada em nós, que os seus planos, que não podem ser frustrados, Senhor, se concretizem na vida de cada pessoa. E abençoa também este ministério. Dá-nos, Senhor, uma nova realidade. Dá-nos, ó Senhor, a tua bênção. Dá-nos, ó Senhor, que nós possamos ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. É o que nós te pedimos, consagrando o jejum, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Glória a Deus. O Senhor é bendito para sempre. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 21, e o versículo de número 5. Diz a palavra: a mesa está posta, os lugares estão dispostos, e tudo está preparado. Come-se e bebe-se. Tudo está preparado, porque há uma mesa posta. Amado e querido Deus, ajuda-nos agora a transmitir a tua palavra segundo a tua vontade, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Embora o texto de Isaías seja num contexto de julgamento, neste versículo em especial, Isaías fala da parte de Deus para todos nós, que é uma mesa posta. Por quê? Porque até na ira de Deus, Deus se lembra da sua misericórdia. Mesmo num ambiente de juízo, que nós merecemos o juízo, a graça de Deus, que nos dá
o que não merecemos, já nos prepara uma mesa com os lugares para cada um de nós. E o que o Senhor nos diz? Comam, bebam, porque Ele mesmo, não outro, Ele mesmo nos preparou uma mesa. Quando nós falamos disso, nós imediatamente nos ligamos ao Salmo de número 23, um dos salmos mais amados por todos, que no versículo 5 nos diz: preparas-me. Não foram homens, nem mesmo foram anjos, mas o bom pastor, que é o Senhor, nos preparou algo. Preparas-me uma mesa, não em qualquer lugar, mas na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que coisa maravilhosa isto! E que muitas vezes nós nos esquecemos que, se estamos vivenciando adversidades, oposições, em algum lugar, temos uma mesa preparada para nós. Uma mesa que eu volto a dizer, que não foi preparada por mão de homens, nem por mão de anjos, nada contra os homens, nada contra os anjos, mas que foi o próprio Senhor que nos preparou uma mesa em que nós temos que entrar na habitação do Senhor, não importando o nível de adversidade, não importando o lugar, nem a hora, nem a realidade que me cerca todos os dias, sejam eles bons, sejam eles ruins, sejam eles de que forma forem, todos os dias, a misericórdia e a bondade de Deus me seguirão. Estarão comigo. Eu não serei, esse me seguirão significa, eu não serei abandonado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Não importando a adversidade que eu tenha que enfrentar, não importando os problemas que eu tenha que viver, não importando a tribulação que eu tenha que suportar, a bondade e a misericórdia do Senhor não me abandonam. Não me abandonam. Num leito de morte, a bondade do Senhor está comigo. A misericórdia do Senhor está comigo. Numa enfermidade, a bondade do Senhor está comigo. A misericórdia do Senhor está comigo. Em toda e qualquer circunstância e situação, não apenas nos momentos felizes, nos momentos alegres, nos momentos em que eu estou, digamos, claramente abençoado, mas também nos momentos difíceis e pesados, eu continuo abençoado. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor sempre me seguem
sempre estão comigo, jamais me abandonam, jamais me deixam. Pode até o meu pai e a minha mãe me abandonarem, mas o Senhor jamais irá me abandonar. Há uma mesa posta, mesmo que seja no deserto. Há uma mesa posta. Há um maná que me sustenta. Há uma rocha que verte água. Não me faltará nada, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho consolação. Eu tenho aquele que não apenas me conforta, mas me encoraja, me fortalece, me dá ânimo, porque isso é o consolo do Senhor. Para que eu, para que você, para que cada um de nós possamos ir. Então, se estamos vivendo uma adversidade, olhe ao seu redor, procure a mesa, porque ela está lá. Ela está lá. Às vezes nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo como Agar, que se desesperou na sede, que deixou o seu filho, que se afastou dele para não ver Ismael morrer, mas o anjo se aproxima dela e diz: não tema, porque Deus ouviu a oração do menino. A oração. Agar estava angustiada, Agar estava desesperada. Eu não digo que Deus não tenha sensibilidade para com o desespero, para com o choro, para com os gritos, mas não foram os gritos que Deus ouviu. Não querendo dizer que não tenha ouvido, mas foi a oração que Deus ouviu e atendeu. Deus ouviu. E havia uma fonte do lado. Porque, meus irmãos, nos momentos mais sedentos da nossa vida, não fique dominada a sua pessoa, a minha pessoa, a nossa pessoa, pelo desespero. Olhe ao seu redor, porque há uma fonte perto de você. A solução não está longe, a resposta não está longe, e a resposta, ela não é uma esperança qualquer, ela é uma realidade concreta. Do lado de Agar, junto a ela, estava a solução. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Sabe, a unção com óleo no ambiente pastoril dos dias bíblicos, ela tinha um propósito. Ela identificava o ungido, ela identificava o separado, como sacerdotes, como reis. E nós somos uma nação de reis e sacerdotes. De modo que nisso você já tem a unção de rei e a unção de sacerdote. Por causa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o verdadeiro Messias, o ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Que por Ele e nele nós somos ungidos. Sim,
Isso é consagração, sim, isso é separação. Mas nós sabemos que os pastores ungiam a cabeça das ovelhas nos dias de Davi, para evitar que moscas se aproximassem. A mosca é um símbolo, inclusive, demoníaco, do Senhor das moscas, do inimigo, do nosso adversário. Mas, ungindo a cabeça com óleo, as moscas não se aproximavam, as moscas não tocavam, feridas eram curadas. Isso tem a ver com ungir a nossa cabeça com óleo, porque é o bom pastor que nos unge. É o bom pastor que nos cura. É o bom pastor que impede que qualquer ação demoníaca se aproxime de nós. Mas diz a palavra, e Jesus mesmo disse: eu entrei em tua casa e não me deste azeite para a minha cabeça. Era um sinal de alguém que era hospitaleiro, que sabia receber ungindo a cabeça daquele que ele recebia, do hóspede, que ele hospedava, portanto. E nisto, nós vemos que o Senhor nos recebe, existe uma hospitalidade divina. Deixa-me dizer uma coisa, todos nós temos que ser hospitaleiros. Mas quando alguém entra na casa do Senhor, o primeiro que o recebe, não sou eu nem você, é o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor te recebe. O Senhor te recebe com toda forma polida de ser, com toda a educação, com toda a hospitalidade. Ele te faz sentir bem-vindo. Ele te faz sentir bem querido. Ele te faz te sentir bem amado. Ele unge a sua cabeça com óleo. Ele traz o óleo dele. Ele traz a presença dele, ele derrama da presença dele, ele derrama do azeite dele, ele derrama do Espírito Santo sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça. E a Bíblia diz, não nos faltará azeite sobre a nossa cabeça. Ele derrama constantemente esse azeite que jamais termina sobre nossas cabeças. Ele derrama e dizendo que ele nos hospeda. E quando ele nos hospeda, ele está se comprometendo conosco. Ele está nos guardando, ele está nos protegendo. Ele está nos assumindo. Quando você entra na tenda do Senhor, quando você chega à mesa do Senhor, lembre-se que no tabernáculo havia uma tenda com pães. Existe uma mesa posta. Deus nos recebe em sua própria tenda, de outra maneira, em sua própria habitação. Ele nos recebe e ele faz com que nós nos sintamos bem, amados e totalmente guardados e protegidos. Ninguém poderá te tocar, porque o Senhor ficou responsável por cada um de nós.
Você está à mesa com Ele. Você tem aliança com Ele. Tua cabeça está ungida por Ele. Os teus pés e as tuas mãos estão lavados. Você foi recebido com um beijo. Com um beijo. Você foi bem recebido. Mas o que significa o meu cálice transborda? Muitos remontam, mais uma vez, ao ambiente pastoril, bíblico, em que as ovelhas eram mergulhadas em uma espécie de uma piscina. E quando elas eram mergulhadas, as águas transbordavam. Elas eram assim, refrescadas, cuidadas, limpas, renovadas. Jesus disse que nós já estamos limpos pela palavra que Ele nos entrega. Essa é uma palavra transbordante, que nos limpa, que nos purifica. Nós também sabemos que nascemos do Senhor, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E como fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, na cruz do Calvário, também somos unidos pelo batismo, à semelhança da sua ressurreição. Também ali as águas transbordam. Mas a palavra cálice transbordante tem a ver de um rito, chamemos assim, de um costume dos tempos bíblicos, em quando alguém era recebido por outro, quando a mesa era posta, um cálice era entregue. E nesse cálice se colocava o vinho para dar àquele que estava sendo recebido. Se o cálice era entregue vazio, aquela pessoa não era bem recebida. Mas quanto mais cheio estivesse o cálice, mais comprometido era aquele que recebia em sua casa com aquele que era recebido em sua casa. Deixe-me dizer algo. No nosso caso, Deus não está apenas totalmente comprometido. Ele está mais que totalmente comprometido. Se um cálice cheio era estar totalmente comprometido, o que é um cálice transbordante? Um cálice transbordante. Nós oramos, jejuamos, clamamos ao Senhor. Nesses 12 dias, nós estivemos buscando ao Senhor. E o Senhor hoje, Ele recebe a todos nós. E diante de todos, Ele começa a encher o cálice. O cálice que Ele nos dá. E o cálice com o qual Ele tem conosco aliança. O cálice que Ele demonstra o seu comprometimento com cada um de nós. E o nosso cálice, ele vem transbordando. Boa medida, sacudida, recalcada e se acrescenta
ainda mais. Este é o nível da resposta do Senhor, do cuidado do Senhor. E não importa que seja mesmo no momento de lutas, de dificuldades, de adversidades, de provações, de perturbações. Eu e você habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sua sombra. A sua sombra. Caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Ele está mais que plenamente comprometido. Ele está transbordantemente comprometido. É por isso que Deus fará infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Ele nos abençoará na proporção infinita da sua graça. Infinita do seu amor. Que, pois, diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas. Chegou a hora de frutificarmos e frutificarmos superabundantemente. Porque Deus nos designou para que, indo, venhamos a dar fruto e o nosso fruto permaneça. E pela parábola da videira verdadeira, nós percebemos que o segredo de frutificar é estar em Cristo. E Cristo estar em nós. Não apenas estar em Cristo, mas Cristo estar em nós. Porque todo ramo que estando em mim, embora esteja na videira, não der fruto, o Pai o corta. Mas todo ramo que estando em mim der fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. E esse é o segredo. É que não apenas estou em Cristo, mas Cristo está em mim. E quando Cristo está em mim, eu produzo fruto. Há uma mesa preparada. Hoje é dia de eu e você usufruirmos da mesa posta por Deus. Amém? Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui. Dá a tua graça e a tua misericórdia a todos nós. No nome de Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela live, poderá deixar no chat seus pedidos de oração. Eles estarão sendo lidos. E nós estaremos aqui orando e clamando a Deus, não apenas pelos pedidos que vêm pelo chat, mas orando e ungindo a cada pessoa que desejar receber oração hoje. Hoje é dia de consagração.